Fala galera, salve, salve, estamos de volta por aqui em YouTube do Surf 360, já aquecendo os motores, as quilhas, podem escolher por aí, porque estamos bem próximos já da abertura da janela da etapa de Tiahupo no Tahiti, a última dessa temporada regular do Circuito Mundial de 2025 e que será justamente a definitiva para conhecermos os 5 finalistas, homens e mulheres, os 10 ao todo, que estarão em feed a partir do dia 27 de agosto para a disputa do WSL Finals dessa temporada. E a gente vai tentar projetar um pouquinho do que virá pela frente agora nessa etapa no Tahiti, the end of the road, e claro que será também o fim da linha para muita gente, não para 5 homens e 5 mulheres que estarão no WSL Finals. Bom, vem com a gente aqui nesse vídeo então do Surf 360, já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, pode compartilhar também com toda a galera, e claro que eu estou por aqui ao lado de Thiago Blum, que daqui a pouquinho já vai dar os pitacos dele também. Tem alguns locais que talvez possam surpreender por aí, atrapalhar a vida de quem está buscando essa vaga no top 5 para a disputa do Finals. E aí, Blum, só para registrar então antes do seu primeiro comentário já, hein? Iago Dora, George Smith, Canoa Igarashi, Ítalo Ferreira e Ethan Ewing. Nesse momento são 5 classificados na chave feminina. Na cola, até havíamos falado já, né, de que talvez essa briga pare ali no Jack Robinson, que é o 8º colocado. Tem também o Griffin Colapinto, que é o 6º, e o Felipe Toledo na 7ª colocação também, mais próximos ali desse top 5. O Iago é o único entre os homens já matematicamente garantido no WSL Finals. E aí, Blum, agora a bucha é toda sua. Pode já passar um panorama, favoritos, se Ítalo Ferreira e Felipe Toledo estarão no top 5. Eu sei que você vem do futuro, meu caro Thiago Blum. Tudo bem? Um grande abraço. Não, quem me dera. Fala mal, pessoal ligado aqui no canal. Não, vim do futuro não. Mas, cara, esse campeonato vai pegar, o bicho vai pegar. Vai pegar certeza. De cara, antes de começar a análise, eu vou dar os meus 5 que eu acho que vão para o top 5 para a disputa das finais. 5 não, vou colocar 6 caras, cara. 6 Não, caras, mas tá? o top é 5, Não, não, não não. é top 6. Não, tudo bem, eu vou fazer 6 e Ah, depois eu dou meu palpite, porque eu acho que é o seguinte, vai acontecer o seguinte, Iago já tá certo, tal, vai brigar para terminar em primeiro, né, que é muito importante, tem vantagens lá na frente em feed. George Smith acho que vai entrar por ser, nesse momento, o segundo colocado. Chegar em segundo no Tahiti vai fazer diferença, não é um cara que eu acho que vai brilhar nessa etapa, mas eu acho que vai terminar entre os 5, independente da colocação final ali. Canoa Igarashi sempre vai bem no Tahiti, coloco ele também classificado. Ítalo Ferreira vai defender o título, sempre surfando muito bem, foi o primeiro cara que chegou nas ilhas, tá pegando onda faz tempo, já veio um swell grande, já tá surfando há muito tempo lá, vai entrar esses 4. Ethan Ewing, fora, na minha opinião, não entra no top 5. Chega em quinto, mas perde a posição. E aí, porque eu coloco 6, né? Eu acho que perde a posição ou para Jack Robinson ou para Griffin Colapinto. Esses 2 caras normalmente têm performances muito agressivas, muito positivas, sempre brilham, surfam muito bem por lá. Tomara que tenha um swell muito legal, muito bacana, para a competição ser incrível, ser explosiva. Torcendo demais para o Felipe, mas eu acho que está difícil para o Felipe. Eu acho que, primeiro, porque são esses 4 caras que eu falei, que estão na frente, são caras que vão bem por lá, e eu acho difícil esses 4 caras perderem a posição. Eu acho que a posição que está em jogo é a posição do Ethan Ewing, que eu acredito que não vá tão bem por lá, não é um cara que se desempenha tão bem. No ano passado estava machucado, chegou de um jeito, né, diferente e tal. E entre Felipe, Griffin e Jack, o Felipe é o que normalmente tem um desempenho não tão bom em Tiahupo, né? Vamos torcer. O Felipe tem potencial, tem categoria, tem surf para isso. Mas, pelo histórico, o Jack é o cara dos 3, é o cara que tem melhor desempenho, e o Griffin realmente faz sempre muito bem. Então tá difícil pro Felipe. Dá, mas tá complicado. Eu acho que, na pior das hipóteses, teremos Iago e Ítalo Ferreira na decisão em Fiji no mês de agosto. bom, você fez um comentário de manual, eu diria, viu, meu caro Thiago Blum? Até por isso que eu vou assinar embaixo por aqui, tá? Tô com você nessa, eu acho que Iago, Jory, Canoa e Ítalo têm condições
bem boas de confirmarem essa presença no top 5, pensando no Finals em feed. Acho que o Ethan vai ficar pelo caminho. Consequentemente, pelas condições de Chopo, o Griffin e o Jack estão à frente do Felipe. Quando a gente fala dos três caras mais próximos ali ao top 5, que podem se aproveitar dessa condição do Tahiti para conquistar um bom resultado e, obviamente, saltar ao top 5. Eu quero muito estar errado nessa análise que nós estamos traçando por aqui, nesse panorama, nessa prévia dessa última etapa da temporada regular, mas acho que não há nenhum problema em admitir que o Griffin e o Jack, nessas condições, performam melhor do que o Felipe Toledo, e acho que por isso, infelizmente, o Filipinho não estará no top 5. Quero e torço muito para que eu esteja errado, para que o Felipe tenha talvez uma exibição próxima que ele teve em 2018, né, que foi a melhor participação dele em Chopo, chegando à semifinal, não bateu decisão, mas a semifinal já seria algo importantíssimo para ele. Claro que na torcida, mas os dois se apresentam numa condição talvez melhor com esse tipo de onda para talvez roubarem essa posição do Ita, né? E você falou tudo, Mal. A análise é feita em cima de números, resultados do que rolou nos últimos anos, né? Capacidade, evidentemente, que o Felipe tem, mas é uma coisa que a gente tem visto. O Jack Robinson fez bons resultados e o ano passado foi vice-campeão olímpico. Naquela questão toda que teve com o Gabriel na semi, não tem problema, né? Vice-campeão olímpico em Charrupo. E tem um dado muito importante que você passou, né? Uma coisa meio ampassando no começo na sua abertura, que é fundamental em Chopo. É a participação dos convidados, dos locais, que em Chopo e Pipeline são as ondas que as coisas podem mais acontecer, podem surpresas, né, nos confrontos com os convidados, com os wildcards. Por quê? Esses caras vão enfrentar diretamente os melhores do ranking. Ou num caso de uma repescagem, né, porque as baterias da primeira fase, só o campeão de cada bateria avança direto, pode se enfrentar ou na repescagem ou já no primeiro round de mata-mata. Então, estamos falando de Caule Vast, medalha de ouro na Olimpíada. A gente falou muito dele sobre a Olimpíada em Charrupo, que ele era um dos favoritos. Ele já foi vice-campeão do CT, perdendo para o Miguel Pupo também, numa decisão. É um cara perigosíssimo, né? E vai enfrentar ou o primeiro ou o segundo, ou de repente até o terceiro do ranking, já numa fase inicial da competição. Mihimana Brahe é um cara que não tem tantos resultados bons, mas é um cara que está muito acostumado com essa onda, já disputou outros CTs também. E o terceiro nome, Mal, me reforça aí, é um cara um pouco menos experiente, talvez ofereça menos risco, mas é um local, e os locais... Seiba Taroa foi o segundo colocado no Trials, e aí com a lesão do Alejo, é ele quem vai substituir o brasileiro, né? Infelizmente não teremos o Alejo, fez uma cirurgia no ombro, né, depois de uma lesão na última etapa. Então, esses três caras são perigosíssimos, né? Isso pode causar uma bagunça aí e abrir espaço para os caras que estão mais embaixo chegarem mais nas fases finais. É muito importante a gente ficar atento. Iago Dora, o ano passado surfou demais em Charrupo, Fiji a mesma coisa. Vem com uma pressão extra para o seu líder do ranking? Vem. Só que, cara, ele vai surfar para terminar o primeiro, nem primeiro. De repente, nem para ganhar. Claro, vai surfar para ganhar o campeonato, evidente. Mas, de repente, para se manter em primeiro, que dá vantagens de chegar em Chopo disputando só as finais, em Chopo não, desculpa, em Fiji, só as finais, já descansado, e com aquele adendo recente da regra da WSL, que se ele ganhar a primeira das possíveis 3 etapas, três baterias da final, né, ganhando a primeira já é campeão mundial. Então, é muito importante chegar em primeiro, mais importante do que já era nas outras temporadas, quando o campeonato foi disputado, decidido em trestles. Então, o Iago vem com essa pressão, mas também o Iago é aquele negócio, né, cara? Um cara zen, um cara tranquilo, bem treinado, faz yoga, com a cabeça super boa, mostrou nos outros eventos recentes o que ele pode fazer. Então, o Iago é essa questão. E o Ítalo vem para conseguir um resultado que ele precisa, né? O Ítalo bombou na primeira parte do circuito, deu uma queda, teve resultados ruins agora, mas ele sabe que em Charrupo é um cara diferente, já tem título lá o ano passado e vem com essa força para chegar no top 5. Estou apostando muito nos dois
e torcendo para que o Felipe se jogue, para o Felipe, cara, foi umas coisas que foram acontecendo, né? O Felipe em El Salvador não foi tão bem, que normalmente ele vai bem, Saquarema também, Trestles, né? Poderia ter ido um pouco melhor, talvez chegasse em Tiahupo com uma condição um pouco mais de chances maiores para se classificar. Mas foi legal demais ver o Felipe também, tem sido legal ver que ele está com a cabeça legal, fez uma temporada muito tranquila, se reacostumar com as competições, ele mesmo disse isso durante todo o ano. Então eu acho que ele vai chegar com a cabeça legal em Tiahupo, fazer o que ele pode fazer e as coisas andando bem, quem sabe, torcendo muito para que tenhamos 3 brasileiros, por que não, mais uma vez no Finals, mal. Ô, Blum, e aí eu fui levantar aqui rapidinho, né? Porque, obviamente, pela condição da onda, a gente sempre coloca em Chopo, no Tahiti, por exemplo, o Griffin e o Jack à frente do Felipe Toledo. E o Jack, obviamente, por já ter vencido nessa condição lá em 2023 contra o Gabriel Medina, pelo vice-campeonato, a medalha de prata na Olimpíada do ano passado. Mas o Griffin é um cara que no circuito mundial também não coleciona assim brilhantes resultados em Chopo, né? Ele nunca passou das oitavas de final. Nunca chegou às quartas de final. Então, assim, pensando nesse cenário de equilíbrio que tem nesse momento, dentro ali do ranking, com o Ethan Ewing, com o próprio Griffin, Felipe Toledo e Jack Robinson, e o Griffin está um pouco mais à frente, né? E até uma distância considerável, são quase, né, 2.000 pontos e 500 em relação ao Felipe Toledo. Então, o Griffin é o mais próximo do Ethan nesse momento. Se ele repetir essa performance ruim em Chopo, é um cenário que se abre para o Felipe Toledo, mas obviamente que aí o Filipinho também precisaria de uma semifinal, talvez decisão, né? Mas o fato do Griffin, pelo circuito mundial, em Chopo, também jamais ter passado das oitavas de final, embora seja uma condição que ele se dê melhor do que o Felipe Toledo, acho que abre aí um cenário, sim, quem sabe, de um quase milagre, vamos assim colocar, né, de uma classificação do brasileiro bicampeão mundial ao WSL Finals esse ano de 2025, Blum. Então, Chopo também tem uma questão, né, Mal? Não é uma onda que você consegue tirar, como de repente Trestles, até Saquarema, que você consegue se reposicionar, ter um outro lugar, ter uma outra estratégia, uma outra tática de competição. Chopo é uma questão bem mental e de confiança. Você tem que estar sentado ali no lugar onde a onda vem, às vezes um pouquinho mais para dentro, para conseguir um tubo mais profundo, e se jogar e fazer a onda. Não tem tática, né? Aquele negócio de marcar o adversário, ter uma. Claro, quando você tem uma vantagem, ali está na frente numa bateria, tem a prioridade, você vai escolher, mas você tem que. Por exemplo, você vai marcar, mas você vai marcar e vai ter que ir na onda, porque se você não for, o cara vai. A onda vai quebrar sempre no mesmo lugar, com aquela potência que ela tem, e se jogar, fazer o tubo mais profundo na onda maior que for possível, né? Então, é uma questão, realmente, a cabeça mexe muito. Vamos ver quem vai ter essa cabeça no lugar para fazer essa tática meio óbvia, tradicional, de poder sentar ali e fazer suas ondas. Isso, o cara pode pegar 2 ondas na bateria e decidir a bateria. Não tem muito o que ficar tentando. A gente, né, num vídeo anterior, por exemplo, comparando com o US Open, que a gente falou do Matheus Erdi, que tentou muito na final sair do mesmo lugar, ir para outro, tentar outra alternativa e tudo mais. Não, lá é aquela conversa. Dropou, se jogou buraco e saiu, sai na baforada e boa, entendeu? E fazer a nota mais alta. Então vai ser interessante demais, cara. Tomara, de novo falando, tomara que o swell esteja legal, que as ondas estejam boas, porque vai ser show de surf. E detalhe, tem outros caras que a gente não tem comentado aí, que são muito bons também. Barrow Mamiya, um cara perigosíssimo em onda grande, buraco, né, bicampeão do Pipe Masters. Miguel Pupo, cara, um cara com uma capacidade de ter um tube rider, um craque, já foi campeão em Chopo. Então são caras, Léo Fioravante, um cara que se joga muito nas bombas, né? E tem os outros caras, Cole Rauschman, um cara que sempre vai bem também. Então tem os caras que podem surpreender aí. É uma onda que é um campeonato que as alternativas podem acontecer, né? E de novo, são 2 ondas numa bateria, cara. Quem fizer melhor. Não tem um aéreo mais alto, não tem uma rasgada mais poderosa, uma linha diferente. Tubo, 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 tubo o tempo inteiro. Não tem jeito.
É drop e não há outra alternativa, viu? Confesso que eu tô ansioso aí por essa última etapa da temporada regular, da galera colocando para baixo lá em Chopo. Que assim seja, que tenhamos boas condições, que o Suel entre como a gente espera para de fato curtir bastante também essa etapa no Tahiti. Só para registrar também a chave feminina, né? São 3 que já estão garantidas no WSL Finals: Molly Picklum, Gabriela Bryan e a Caitlin Simmons. Isabella Nichols da Austrália e a havaiana Verilu Sakura Johnson fecham nesse momento o top 5 e aí mais próximas ali, né? Quem sabe até brigando por uma classificação e aí muito próxima de fato, né? Tá a Caroline Marks, atual campeã olímpica, então também conhece bastante o cenário. Não gosto muito de lembrar desse momento porque automaticamente falamos da medalha de prata da Tati Weston Webb, mas a Caroline Marks chega com esse conhecimento também do pico, né? Então tá nessa disputa mais próxima com a Verilu Sakura Johnson e a Tyler White, australiana, bicampeã mundial, que aparece na 7ª colocação, mas quase 4.000 pontos abaixo. Então vai ter que remar bastante a Tyler e ainda contar com tropeços ali das adversárias para, quem sabe, entrar nesse top 5. Então é isso, Blom. Início da janela, dia 7 de agosto, na quinta-feira, mais ou menos no finalzinho da tarde para nós aqui no horário brasileiro. E aí a gente vai acompanhar absolutamente tudo com vídeos aqui no YouTube do Surf 360 e também lá pelo Instagram. É isso, né, Blom? Exato. Você citou a Tati, realmente é um campeonato que a gente vai sentir muita falta, né? Porque a Tati é craque nessa onda, a gente Já lembra tirou do 10 aquele que ela 10 tirou. fenomenal, né? Exatamente, e onda grande para a esquerda, realmente vai fazer falta a Tati. Lembrando que também, como no masculino, temos a Varrine Fierro, né, francesa, local do Tahiti, que justamente nessa bateria com a Tati, acabou eliminando a Tati, uma bateria que a Tati tirou uma nota 10, a Varrine passou, para você ter uma ideia do nível da menina surfando por lá. A Varrine que está disputando o Challenger Series, realmente vai ser perigosíssima nessas ondas. E a Caroline, como você falou, muito experiente também. Vamos ver o que vai rolar. Luana ficou um pouquinho para trás. Tomara que a Luana consiga ter uma performance legal, também um bom resultado para fechar a temporada. E torcendo para que o ano que vem, com essa experiência que ela criou e com a força da Tati voltando no circuito também, o Brasil fique tão forte no feminino quanto está no masculino. Bom, e só para fechar, convidados, né, dessa etapa em Chopo, a Kelia Galina, 12 anos, hein? 12 anos. No vídeo anterior a gente falava também da Tia Zebrovski, né, que lidera o CS. Exato. Ela venceu o Trials e vai estar nessa chave feminina, Blum. Bem lembrado, eu coloquei até um videozinho dela quando ela ganhou o Trials no nosso YouTube. Quem quiser, tá nos nossos shorts aí. Ela é conhecida como a Mrs. Tcharupo, né? Famosa por esse apelido. Só isso. Miss Tcharupo. Mrs. não, né? Miss Tcharupo, por ter 12 anos e estar num CT. Cada dia mais Só jovem, isso. né? A gente Erin Brooks com 18, Caitlin Simmons com... É isso, cara. Cada dia mais cedo essa galera se jogando. E, pô, vai ser legal ver uma menina de 12 anos disputando o CT. Vamos ver o que ela vai aprontar. De repente, como convidada, derruba uma gigante e aí vai saber. Vai saber. 12 anos, hein? Já vestindo a lycra do circuito mundial. Blum, valeu, um abraço. Em breve a gente volta por aqui também. Já com essa definição, vamos conhecer os 10 classificados ao final, 5 homens e 5 mulheres. Quem fica pelo caminho já também uma projeção depois da final em feed. Valeu, galera. Fechou. Aloha, valeu, Blum. Valeu.